sobre o tema Andando na Contramão. Queridos, quando nós lemos a palavra do Senhor, nas palavras que o apóstolo Paulo se utiliza, escrevendo à igreja que estava na cidade de Corinto, nós vamos observar que Paulo está falando a respeito de uma nova vida, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando uma pessoa, quando alguém tem um encontro real, autêntico, verdadeiro com Cristo, esta pessoa, ela passa por um processo, de transformação, chamado ou conhecido como processo da metanoia. A metanoia nada mais é do que uma mudança que acontece na vida do indivíduo, de dentro para fora. Na verdade, o que nós estamos falando é de um processo de santificação. O processo de santificação, ele acontece na vida de todo aquele, como eu vos disse, que tem um autêntico, um real e verdadeiro encontro com Cristo. Este processo, ele acontece pelo menos em duas etapas. A primeira etapa é da santificação, é que a santificação acontece na vida de uma pessoa que tem um encontro com Cristo, exatamente no momento do encontro, ou seja, quando essa pessoa ela recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, naquele mesmo exato momento que é conhecido como a santificação imediata, certo? Então, o que acontece? A pessoa, ela recebe Jesus como Senhor da sua vida e o Senhor Jesus Cristo, ele perdoa esta pessoa de todos os seus pecados com o seu sangue, derramado na cruz do Calvário, que foi derramado na cruz do Calvário. Então, Jesus purifica, o pecador, de todas as suas mazelas, da natureza caída do homem, do velho homem. Então ele recebe esta purificação, ele é purificado de todo o pecado, o seu nome é escrito no livro da vida, e a partir daí a pessoa passa a se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Existe também um outro processo de santificação, que é o processo contínuo, certo? Que é processo evolutivo da santificação na vida do indivíduo. Como que funciona isto? Esta santificação, num ato contínuo, ela acontece de acordo com a maneira que a pessoa se comporta, servindo a Cristo. Isso faz a gente entender que esta santificação em um ato contínuo ou em continuação, ela depende muito de um esforço individual, da pessoa que está servindo a Cristo, certo? Quando nós lemos a palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo escreveu Mateus, nós vamos observar que Jesus falou sobre este assunto. Ele disse que aquele que quiser me seguir, que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Estas foram as palavras de Jesus para os seus discípulos e para a multidão que queria lhe servir. Então, um dos princípios, para servir a Cristo é a renúncia, e a renúncia é uma das formas que encontramos para viver uma vida de santidade, certo? Mas veja bem, estamos falando de santificação, A santificação, ela nada mais é do que a separação, Eu estar separado, longe, distante, das coisas que desagradam a Deus. A santificação é viver uma vida consagrada a Deus. E
E uma vida consagrada a Deus é eu dedicar a minha vida a serviço do Senhor Jesus Cristo, né? Eu dedicar a minha vida para Deus, né? Para agradar a Deus, é eu viver para Deus. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele expressou da seguinte maneira: porque o morrer para mim é lucro, mas o viver para mim é Cristo. Ele quis dizer que se ele viver, ele iria viver para Cristo, servindo a Deus, certo? Mas, falando de andar na contramão, né, a santidade é exatamente, né, a atitude, né? A santidade reflete exatamente na atitude de andar na contramão. Quando nós falamos de andar na contramão, estamos falando que a nossa vida tem que ser diferente em todos os aspectos no que diz respeito ao mundo. Eu não estou dizendo com isto que nós, né, devemos deixar de viver a nossa vida social, pois nós somos seres humanos, somos cidadãos, né, aqui desta terra, porém, a maneira na qual nós vivemos neste mundo é que deve ser policiada, né? Esta maneira que nós vivemos neste mundo precisa estar de acordo com a palavra de Deus e não com a vontade do mundo, né? Não com a vontade do mundo. A referência que eu citei, né, está em Lucas, capítulo 9, versículo 23, né? A referência que eu falei a respeito de quando Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Lucas, capítulo 9, versículo de número 23, certo? Veja bem, andar na contramão do mundo, né? Este é o tema desta rápida palavra. Para mim andar na contramão do mundo, eu preciso compreender o que o apóstolo Tiago falou em seu capítulo 4 e no versículo 4 de sua epístola. O apóstolo Tiago disse que a amizade com o mundo constitui-se inimizade contra Deus. O que o apóstolo está dizendo com isto? É que para mim andar na contramão, né, eu não posso ser amigo do mundo. Por que eu não posso ser amigo do mundo? Porque a partir do momento que eu me torno amigo do mundo, né, eu estou me fazendo inimigo de Deus. E por que eu me faço inimigo de Deus se eu andar conforme o mundo? Justamente porque o mundo se opõe a Deus. Quando a Bíblia cita mundo, não, o apóstolo Tiago está falando do sistema, do padrão de vida adotado por este mundo, pelas pessoas, pela humanidade. Perceba que as pessoas, elas estão vivendo sem princípios, elas estão vivendo, né, sem ética, elas estão vivendo sem um padrão de vida definido, né, um padrão de adoração a Deus, né, um padrão de integridade. A inversão de valores impera neste mundo, né? O certo agora é errado e o errado se tornou certo. Nós estamos, irmãos, literalmente falando, andando na contramão, né? A palavra de Deus, ela nos afirma, né? A palavra do Senhor, ela nos afirma no capítulo 12 e no versículo de número 1 e no versículo de número 2 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, né? E aí Paulo vai completar dizendo: e não vos conformeis com este mundo,
né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Andar na contramão é você não se conformar com este mundo. Não se conformar com este mundo é você não tomar o padrão de vida que o mundo está tomando. É você não moldar a sua maneira de viver de acordo com o mundo. Isto é andar na contramão. É andar na contramão, falando, né, numa linguagem mais direta, uma linguagem nossa, é eu não ter prazer na mentira. Aliás, segundo a Bíblia, a palavra de Deus nos afirma que a mentira ela tem um pai, que é o diabo. Se eu tiver prazer na mentira, eu estou me tornando filho do diabo. Para o mundo isto não tem problema. O mundo não pensa duas vezes ao mentir. O mundo mente de uma forma, né, exagerada. Para tudo eles têm uma mentira para justificar uma ação. Alguém mente porque não quer receber alguém, uma ligação, manda o filho dizer lá, fala lá que eu não estou. Alguém mente para justificar um erro, uma atitude errada que a pessoa tomou. Então a mentira faz parte do contexto social deste mundo, mas não deve fazer parte da vida de um cristão, porque nós somos servos de Cristo e não podemos mentir, irmãos. Não podemos mentir. Andar na contramão é você não fazer parte, ou você não fazer parte do sistema de engano que opera neste mundo. Eu tenho observado ao longo dos anos que a cada dia que se passa está difícil de você confiar nas pessoas. Por exemplo, apenas um exemplo aqui para você entender o que eu quero dizer, não desqualificando os profissionais da área, muito menos comprometendo o seu caráter, mas o que eu vou falar aqui é fato. Hoje, se você levar o carro para fazer uma manutenção, para resolver um determinado problema mecânico, você precisa saber, até se possível ter uma indicação para você levar no lugar correto. Por quê? Porque às vezes o seu carro pode apresentar um problema muito simples e você corre o risco de ser enganado por alguém, onde vai inventar um outro problema apenas para arrancar de você um valor maior do que o que ele iria receber em resolver um simples problema. Eu louvo a Deus por sua misericórdia, que eu já tive a oportunidade de estar indo em um lugar como este, uma oficina, e eu tive o prazer de lidar com um cidadão que era honesto, ou foi honesto em suas atitudes. Então são coisas que nós observamos que o mundo deixa a desejar. Não é difícil, não precisa ir muito longe para você perceber que o engano faz parte daquele contexto social. Falando de honestidade, andar na contramão é você ser honesto. Eu achei interessante um determinado fato que aconteceu de um cidadão que ele encontrou um dinheiro em um determinado lugar e, num ato de honestidade, ele resolveu devolver aquele dinheiro. E ao devolver aquele dinheiro, logo aquela atitude deste rapaz teve uma grande repercussão, e a mídia foi ao encontro dessa pessoa para conversar a respeito do assunto, mas ele estava em um restaurante, e quando
aquele rapaz foi entrevistado, ele respondeu algumas perguntas, mas ele pediu que não aparecesse a sua imagem naquela reportagem, e por curiosidade, o repórter ou a pessoa que estava entrevistando o perguntou por que ele não queria aparecer, na reportagem. Afinal era um ato tão nobre da parte dele, a atitude que ele havia tomado em ter mostrado a sua honestidade ao devolver aquele dinheiro. E então ele falou abertamente que ele não podia aparecer na reportagem porque aquela mulher que estava com ele na mesa do restaurante não era a sua legítima esposa, Então ele estava, na verdade, com uma segunda pessoa, estava vivendo um triângulo amoroso. Então veja que o padrão, de vida, que algumas pessoas adotam neste mundo fere totalmente os princípios divinos, os princípios bíblicos. Devemos tomar cuidado, estamos andando na contramão, devemos obedecer à palavra de Deus, devemos renunciar, viver uma vida de temor a Deus, entendendo que temos que renunciar, algumas coisas sem abraçar aquelas, Então isto é andar na contramão. Falando de andar na contramão, é eu não ter prazer na miséria do próximo. Quantas vezes estamos cansados, de presenciar isto, pessoas que têm prazer em ver a miséria do próximo. Às vezes é um vizinho que ele não se conforma em ver o seu outro vizinho prosperando. Às vezes é alguém que não liberou o perdão, e agora ele está tentando de todas as formas revidar com o mal que lhe aconteceu por ocasião de uma outra pessoa, e aí ele tenta revidar, e ao tentar revidar ele quer prejudicar a outra pessoa de todas as formas. Jesus nos ensinou diferente. O padrão de vida que a Bíblia estabelece é um padrão que ele vai exatamente o contrário do que o mundo está ensinando, porque Jesus disse em suas palavras, Jesus falou que nós não podemos amaldiçoar os que nos amaldiçoam. Pelo contrário, Jesus disse que nós temos que abençoar, abençoar as pessoas que nos amaldiçoam. Devemos orar pelas pessoas que nos perseguem. Isto é andar na contramão. Andar na contramão é você não participar da roda dos escarnecedores, não se deter no caminho dos pecadores. Andar na contramão é você pagar o mal com o bem, é você amar a pessoa que te odeia. Eu sei, é difícil, eu sei, é complicado, mas foi isso que Cristo fez. Então andar na contramão, de fato, é você ser um discípulo de Cristo. E ser um discípulo de Cristo é você andar, após Cristo e fazer o que Cristo fez. Meus amados, Deus possa nos ajudar, que nós possamos andar na contramão, rumo ao céu, rumo à glória que nos espera. Que a nossa conduta de vida seja de fato diferente do que o mundo nos ensina, do que o mundo nos mostra, tá? Deus em Cristo te abençoe. Fique com esta rápida palavra. Ande na contramão, ande com Cristo, ande com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.